as infrações políticas administrativas praticadas pelo prefeito, julgadas pela Câmara Municipal de Goiânia, com a sua cassação, são o artigo 4º, são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folha de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de infrações de informações da Câmara, quando feito a tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis, atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar da defesa de bens, renda, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 5º. Na apuração da existência dessas infrações, aplica-se o rito estabelecido no artigo 5º do mesmo decreto de número 201/67, como se depreende de seu teor. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por 3 infrações definidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes ritos, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o coro de julgamento. Seja convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidindo na mesma sessão, pelo voto da maioria dos presentes. Será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia de denúncia e documentos que instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10, se estiver ausente do município. A notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação, decorrido o prazo de defesa. A comissão processante emitirá
parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. E se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos de diligência e de audiência que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiência, bem como formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5º, concluída a instrução, será aberto vistas do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias. E após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. 6º, concluída a defesa, proceder-se-á às tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado, que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. E, se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7º, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contando da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Diante do silêncio do regimento interno deste Poder Legislativo, no que se relaciona ao processo de cassação do prefeito do município, por prática de infrações políticas administrativas enumeradas, não se tem dúvida de que o procedimento a ser adotado é aquele definido no artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, acima transcrito. As infrações cometidas pelo denunciado, passíveis de apuração por esta Câmara Municipal, com a cassação de seu mandato. O denunciante, após razoável lapso de tempo de tolerância, embora insistente cobrança para a regularização, constatou que o denunciado, prefeito do município, insiste em tornar comum a prática de inúmeras infrações, dentre elas as enumeradas nos incisos 3, 7 e 8º do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, a saber, artigo 4, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informação da Câmara
quando feito a tempo e em forma regular. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, renda, direito ou interesse do município sujeito à administração da prefeitura. Não são poucas as vezes em que o denunciado, na condição de prefeito do município de Goiânia, tem feito ouvido de mercador a pedidos de informação deste Poder Legislativo, os tratando com indiferença. Por meio de ofício de número 022/2013, expedido àquela autoridade pelo então presidente desta Casa Municipal, vereador João Bosco, o qual, atendendo ao parecer exaurado pelo vereador ora denunciante, conforme cópia também anexo, lido e aprovado na sessão ordinária do dia 13 de março de 2013, foi solicitado ao denunciado, prefeito do município, que encaminhasse a este Poder Legislativo, a fim de instruir o projeto de lei 004/2013, todos os regulamentos da Lei Municipal de número 1987/2006, sobre modo aqueles a que se referem aos seus artigos 164, parágrafo único e 168. Tais regulamentos, até o presente momento, não foram enviados a esta Câmara Municipal pelo prefeito do município, ora denunciado, que deu pouca importância ao requerimento do Poder Legislativo. Assim o fazendo, não somente em relação a esse requerimento, mas a tantos outros, o denunciado cometeu a infração político-administrativa constante no inciso 2 do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. De outra parte, a Lei Federal 10.257, de 10 de junho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais de política urbana e dá outras providências em seus artigos 4, e incisos 1 e 3 e 4, e os 52, 6º e 7º, prescreve o seguinte: artigo 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual às diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Terceiro, a lei que institui o plano diretor deverá ser revestida pelo menos a cada 10 anos. Quarto, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão: 1. A promoção de audiências públicas e debate com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos de comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Artigo 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa no termo da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: sexto, impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1 e 3º do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 do artigo 50 desta lei. As alterações promovidas no plano diretor do município de Goiânia, lei de número 1987/2006, tornou-se uma regra e se opera constantemente para servir interesse de pessoas e grupos, sem se levar em consideração o que é de mais importante aos interesses da comunidade e a preservação do meio ambiente. Disse a Comissão de Constituição:
Justiça e Redação da Câmara Municipal, por ocasião da análise do projeto de lei 21/2013, encaminhada a este Poder Legislativo pelo denunciado para deliberação. No mesmo parecer, prossegue a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O desenvolvimento do município, com a atração de inúmeras empresas, não significa que se deve abdicar dos rigores no respeito à natureza e ao bem-estar da comunidade, porque a qualidade de vida não se limita simplesmente à obtenção de boas rendas. O fato é que, sobre o argumento da necessidade de expansão territorial para a atração de empresa, o que na maioria das vezes nem há essa conjunção entre as modificações propostas e as perspectivas de progresso, o plano diretor do município de Goiânia vem se transformando de uma norma positiva voltada para a ordenação territorial em uma verdadeira coxa de retalhos. É preciso conceber que a lei deve se ajustar ao comportamento, à necessidade, a preservação de tudo aquilo que permite a um povo alongar sua vida com qualidade. Qualidade mormente, quando se trata de legislação voltada ao meio ambiente. Recorrendo-se à poética de Érico Veríssimo, que no caso presente se torna por empréstimo. Não bastam as leis e os lírios, não são feitos de leis. Realmente, de que servirão as leis com seus rigores e aparentes perfeições, se isso não passasse de abstrato e, consequentemente, a norma não tivesse execução? Urge-se atente para o real espírito de cada legislação municipal, a fim de que as suas modificações desenfreadas, sem critérios e atentas apenas aos interesses daqueles que, tomados pelo apego ao capital, se esquece da qualidade de vida de um povo que precisa viver mais. A legislação federal, consoante se percebe de sua transcrição supra, exige que a instituição do plano por certas suas modificações, seja precedidas na audiências e debates públicos, e também que se assegure à população, ou seja, a todo cidadão, enfim, o acesso à documentação e informações. Os diversos projetos de lei que têm chegado a este Poder Legislativo, alterando insistentemente aquela legislação, lamentavelmente, maltratando a citada lei federal, não são procedidos de audiências públicas. O povo não é escutado. É preciso se conceber não somente que essa indiferença à comunidade fere a legislação e possibilita a interpretação de um ato de improbidade administrativa. E o que é mais grave, nega ao povo o que realmente é dele, não somente o direito à opinião, mas esta própria casa, na qual os ídolos são ocupantes passageiros, posto que ele pertence ao povo. O vereador, embora dotado de inteligência, de vocação e aptidões próprias, tem como pressuposto as suas decisões e gosto do povo. Partindo-se desse princípio, deve-se nortear no seguinte entendimento: que o povo que esta casa também, que o povo que está nesta casa também quer. Mas não fica somente por aí a violação à legislação. Quando se passa a modificar o plano de desenvolvimento urbano do município desordenada e desenfreadamente, o desrespeito ocorre também quando se nega ao representante do povo, que é o próprio povo, o direito a documentos e informações inerentes à matéria. Oportunamente, esta casa solicitou do Poder Executivo que encaminhasse todos os regulamentos daquela legislação municipal e a resposta foi o silêncio, de modo que permanece inalterado o entendimento deste Poder Legislativo
de que a dita legislação, pela ausência de regulamentação, em parte substancial, é norma contida. Vê-se que, além de praticar a infração política administrativa descrito no inciso 3 do artigo 4 do Decreto de Lei 201/67, quando não encaminha a este Poder Legislativo pedidos de informação, o denunciado também comete aquela prevista no inciso 7º do mesmice artigo, prática contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática, quando insistentemente altera o plano de desenvolvimento urbano do município, sem a devida audiência pública, como determina a Lei Federal 10.257, de 10 de junho de 2001. Por outro lado, o denunciado, no dia 4 de fevereiro de 2013, celebrou com a empresa Transdiesel, locação limitada ME e contrato de prestação de serviço para locação de veículos, extraindo da dispensa de licitação de número 002/2013, o qual sofreu diversos aditivos de prorrogação de prazo, afrontando o artigo 24, quarto da Lei 8.666/93, cuja parte final estabelece o máximo de 180 dias, ressaltando-se que o terceiro termo aditivo, de que se tem conhecimento, já estendia a vigência contratual até 30 de setembro de 2013. Mais uma vez, o denunciado, ao praticar ato contra as disposições do artigo 24, quarto da Lei de Licitações e Contrato, cometeu infração político-administrativa. Como se não bastasse todas essas infrações, o denunciado também corre naquela enumerada no inciso 8º do artigo 4 da Lei 201/67, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, renda, direito ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. As diversas ruas do município de Goiânia se encontram completamente intransitáveis, com buracos que, por descida da administração municipal, vão se tornando crateras, consequentemente aumentando vultosamente os custos de sua reparação. A Unidade Estadual de Inspeção Animal, analisando a situação do matadouro público do município, nas inspeções realizadas dia 21 de maio e em 4 de outubro de 2013, concluiu, em ambas ocasiões, consoante cópia dos laudos de vistoria em anexo, concluiu nos seguintes termos: o matadouro público municipal de Goiânia encontra-se em desacordo com as normas, segundo a legislação vigente, pois não apresenta em sua totalidade estrutura física e nem equipamentos necessários às operações. Não realiza o tratamento de seus resíduos de maneira satisfatória, ocasionando poluição ambiental e causando risco à saúde pública. Sabe-se que, para a reforma do matadouro público e seu ajustamento às normas legais, se necessitaria de aproximadamente de R$500 mil. Todavia, preferindo desviar recursos para outros fins, sem tanta finalidade pública, o denunciado oferece pouca importância a essa obra, cuja indiferença implica no desemprego de mais de 50 pessoas. A empresa Vieira e Rabelo Limitada, conforme cópia em anexo, faz uma representação à Promotoria de Justiça desta comarca de Goiânia, comunicando que o denunciado suspendeu o processo licitatório 001/2013, pregão presencial 001/2013, registro de preço, e mesmo esse processo suspenso, contratou a empresa não credenciada para o fornecimento dos produtos objeto do certame, sem a realização de licitação e sem prévia justificativa para a dispensa.
navegando no mesmo oceano, fora acostado na Secretaria de Saúde, que os carros locados não foram feitos a licitação para a locação dos referidos veículos, ferindo assim a legislação que determina a obrigatoriedade do processo licitatório, se pagando preço exorbitante na prestação dos serviços, bem como na compra de medicamentos, material médico hospitalar, odontológico e laboratorial. Com a estimativa é de mais de 10.500.000, sendo que os medicamentos não são distribuídos nos postos de saúde e PSF, pois as compras e pagamentos foram efetuadas e pagos. Só que o recebimento dos medicamentos foram entregues pela metade, faltando medicamento nas unidades de saúde. Da mesma forma, houve omissão com relação aos pagamentos de obras, sem estar concluída nas reformas de PSFs. Enfim, obras inacabadas, que foram pagas indevidamente. Por isso, foram constados desvio de verba, no valor aproximadamente de 800.000, cujo fato torna-se verdadeiro, pois o denunciado não teve zelo, praticando ato contra as disposições do artigo 24, 4º da Lei de Licitações e Contratos, cometeu infrações políticas administrativas. Por fim, como explicar a contratação de uma empresa para manutenção e suporte técnico de software, no valor estimado 11.502.000? Qual é a empresa fornecedora dos serviços, se foram feitas a devida licitação? Com esses procedimentos, o denunciado omite-se a negligência na defesa de bens, rendas, direito e interesse do município, cometendo mais uma infração político-administrativa, que repousa no inciso 8º do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. Posto isso, requer que Vossa Excelência o recebimento da presente denúncia, determinando a sua leitura e consultando o plenário deste Poder Legislativo sobre o seu recebimento, aplicando-se a transmissão do procedimento indicado no artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, com a consequente cassação do mandato do denunciado. Pede deferimento, Goiânia, 3 de junho de 2014, vereador Zilde Barbosa. Feita a leitura, senhor presidente.